Oi pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Bytes e Cargas e como sempre trazendo pessoas especiais, pessoas que atuam bastante na área de prevenção de perdas, segurança, com bastante experiência, que podem compartilhar com vocês aqui informações que com certeza vão ajudar desde o caminhoneiro, do ajudante do caminhoneiro, ao mecânico do caminhão, até o gerenciamento de risco, todo mundo, ou seja, todo mundo da cadeia vai aprender um pouquinho com o que a gente procura trazer aqui. Bem, estou trazendo aqui meu grande amigo Alexandre Moraes, da DHL Express. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, pessoal do Bytes e Cargas, nossos telespectadores. Prazer enorme estar aqui, tendo essa oportunidade de discutir um pouquinho de segurança e aprender e evoluir conosco. É isso aí, Ale. Bem, para quem não sabe, eu conheço esse meu amigo aqui, acho que faz mais de 25 anos no mínimo, eu acho. Ah, já. Tá passando rápido o tempo, né? É, Tá melhor não falar, que daqui a pouco a gente entrega as idades. Cara, todo mundo que chega aqui, pô, eu te conheço. Puta, conhece bastante tempo, então fica difícil. Então vamos lá. Vou para começar assim, fala um pouquinho, quem que é o Alexandre para quem não conhece? Olha, para quem não me conhece ainda, Alexandre Moraes, gerente de segurança e riscos hoje da DHL Express. Já estou na área de segurança há um pouco mais de 30 anos, entre segurança privada, segurança pública e depois segurança privada, 23 na DHL Express. Hoje eu já não falo mais pai, falo avô, da Bela, da Antonella e da Rafaela, mas pai da Stephanie e da Gabriela, e um entusiasta da segurança, né? Sempre estudando, sempre aprendendo, buscando agregar valor dessa temática tão importante na proteção ainda das pessoas e das nossas operações, das nossas atividades. Isso é... Melhor que isso, impossível, né, gente? Obrigado, Ale. Primeiro, e muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. Ale, vamos conversar aqui. Como é que você começou sua carreira na polícia, correto? Na verdade, um pouquinho antes. Então, explica um pouquinho. Eu comecei minha carreira lá atrás, filho de um comerciante, de uma dona de casa. Meu primeiro casamento, casei muito cedo, tive minhas filhas muito cedo. Precisava trabalhar e comecei a trabalhar de tudo que um pouco no comércio, fazendo algumas coisas, inclusive na segurança. Tive a oportunidade, depois que gostei do ramo, prestei concurso para investigador de polícia na oportunidade, fiquei um pouquinho mais de 5 anos na instituição. Uhum. Adorava o que fazia, né? Investigador de polícia, não investigarista ou investigador de pelúcia, né? Como o pessoal fala. Tive a oportunidade de trabalhar em grupos operacionais e trabalhar no DHPP, que foi o local que eu mais me encontrei na polícia, e depois tive a oportunidade. Você tem que fazer uma atividade paralela, trabalhando, né? Fazendo o popular bico. Por isso que nós vamos falar um pouquinho mais adiante do estatuto. Eu não julgo, mas é uma evolução natural das coisas. Certo. E aí tive a oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Salvaguarda, que era do Grupo Pires na oportunidade. Salvaguarda do Grupo Pires, isso mesmo. Exatamente. E aí naquela oportunidade entrei como inspetor, depois fui promovido a supervisor, e aí apareceu a DHL Express, na oportunidade DHL Worldwide Express, 1 ano depois dos atentados das Torres Gêmeas. Então nós éramos uma empresa de matriz norte-americana e havia ali um propósito, um projeto de que as unidades importantes da região Américas tivesse ali um sponsor de segurança que o Brasil não tinha. Certo. Participei do processo seletivo e acabei ficando, né? Estou lá já há 23 anos, depois ao longo do período houve a unificação, hoje nós somos uma empresa de matriz alemã, subordinadas ao DHL Group e ao Deutsche Post, e já estou lá já há 23 anos, né? E passaram muito rápido. Nossa, imagino. E para você, como é que foi essa mudança saindo da polícia? Porque, inclusive, a gente pode até comentar, temos colegas do pessoal da divisão, um abraço para vocês, meninos. Sim. Da divisão, dando ajuda para ex-militares, pessoal que veio trabalhar nas forças públicas para tentar migrar para a segurança corporativa. Como foi para você naquela época? Olha, Fábio, é uma excelente pergunta. Eu acho que isso é fundamental o trabalho. Eu tenho acompanhado o trabalho do pessoal. Naquele tempo não tinha nada disso. Não? Inclusive, o material que nós temos hoje de técnico, né, de qualidade na área nas diversos ramos da segurança corporativa como um todo, naquele período ainda era muito incipiente ou de difícil acesso. Poderia até existir. Tinha muita coisa que era dos Estados Unidos que tinha tradução. Exatamente. Né? Então as coisas ainda caminhavam de uma forma muito devagar no Brasil, ou o acesso era muito difícil.
Eu confesso a você que a mudança não foi muito fácil, mas a decisão veio de uma maneira muito simples. Eu tinha que escolher em determinado momento em continuar minha carreira na polícia e, lamentavelmente, naquele tempo, como hoje também, não era tão valorizado e reconhecido. E na iniciativa privada eu tinha muito mais recursos e uma valorização profissional que eu não ia encontrar lá. Entendi. Então eu fiz a opção pensando realmente em dar o melhor para as minhas filhas na oportunidade, com o subsídio na segurança privada. Mas eu comecei a sempre trabalhar, desde o meu primeiro dia na segurança privada, fazendo o meu melhor como se eu estivesse numa unidade especializada da Polícia Civil. Entendi. Né? Então, mesmo com recurso finito, ou que a gente não tivesse aprovação do board, trabalhando com os nossos clientes, sempre buscando a primazia no atendimento. E assim a gente faz até hoje. Você lembra naquela época... que eu fico pensando aqui, lembrando do Nascimento, quando veio o capítulo Tapa para cá. Sim. Que o meu amigo Lauretson, mestre. Seu Alcides Acosta, o Hélio Piva da Kodak. Esse pessoal, grande abraço para vocês. E a gente tem memória, viu? A gente recorda que vocês aqui começaram o capítulo Tapa no Brasil. Exato. Então eu lembro disso que o Marcelo, acho que estava aqui, ele com a dele, ele falou assim. Ele, não sei se ficou guardado, mas ele comentou que na época ele juntou com não sei quem para traduzir todo o material para o português. Sim. Porque não tinha tantas ferramentas naquela época, Google Translator, o caramba 4, o AI para ajudar se está escrito certo ou não. Os caras pararam não sei quantos dias lá para traduzir para poder... Na munheca. Para poder fazer aqui coisa de inglês, a tradução do requisito de segurança. E era a mesma coisa nas empresas. Uma das coisas que eu até pergunto é... Eu lembro de muitas pessoas que falavam assim, que a área de security ninguém conhecia, né? Todo mundo achava que security era simplesmente cara crachá, não tinha ideia que tinha envolvimento com Business Continuity Plan, tem envolvimento com gerenciamento de risco, segurança corporativa, combate a fraudes. É um leque tão grande. Exato. Você não tem ideia, né, Lê? Não tem ideia, Fabião. E na Express, na DHL Express, desde quando eu entrei, Daniel Gomes, nosso VP regional, que me contratou. Hoje nós estamos subordinados à área de operações no Brasil e regionalmente à área de security corporativa, né? Então a Cláudia, nossa VP no Brasil, Mirelia CEO e o Daniel Gomes, o nosso VP regional de security. Ele me disse uma coisa na entrevista, no bate-papo com ele, que eu não tinha a menor ideia naquele momento, eu confesso. Que a gente ia lidar com vários ramos da segurança. Então, ele falou ali de AVSEC, e segurança da aviação civil. Você olhou e falou assim, hã? Não tinha a menor ideia do que se tratava. Não, eu entendo, chefe, futuro chefe. Até por conta dos atentados de 2001. terroristas, né, de 2001, na oportunidade. Então, estava se criando o TSA, o CITPAT. Sim. Né? A TAPA estava depois chegando, né? Já estava um pouquinho na DHL, chegou a TAPA. E com uma outra conotação, né, do que tem hoje, mas também pensando em supply chain security, e nos direcionou a estudar, a buscar a informação da melhor maneira. Né? E tem uma coisa que, assim, você citou nomes que eram ícones e eu me espelhava. Nós todos se espelhavam. E sempre uma coisa bacana na segurança, sempre as portas abertas. Sempre... Quando um pediu ajuda para o outro, sempre fomos muito bem tratados, né? E eu vou até evitar falar nomes aqui para não ser injusto com alguém, mas todos esses que você citou, ícones, né, na oportunidade, o Massa teve aqui, o quanto que nos ajudou. Mesmo Ednei Seuane, novinho, que hoje está na Trangenta, novinho lá. Ednei novinho, mesmo o Guevara, né? Afonso a dupla. Guevara também. Né, que trabalhavam com o mestre Lauredson, né? Então, e tantos outros que passaram, Claudinei Almeida. Sim. Você labutando com a gente, Camilo, outras vertentes depois que aí a gente foi conhecer o que era o gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas, que tinha atrelado com seguro, DDR, PGR. Nem tinha isso, você nem sabia que era isso. Nem sabia o que era isso. Né? Sabia a malemar investigação, que era o core, que era uma necessidade, e segurança patrimonial,
por conta da legislação que até então tinha naquele Que é momento. aquela de 83, né? 7.102 de 83, que era o que regia o momento. E aí foi nos dando a oportunidade de ampliar os horizontes. Então, se você pega hoje o nosso departamento na DHL Express, no Departamento de Segurança e Riscos, a gente fala de gestão de risco corporativo. Já expandiu um pouco mais além do GR convencional no TRC. Nós falamos de segurança física das instalações, abrangemos a proteção da segurança da cadeia logística, a VSEC, falamos de programas de certificação OEA da Receita Federal. Importante. Falamos de TAPA, que para nós é muito importante. A DHL Express no mundo é uma das maiores signatárias do programa de certificação TAPA no mundo. Inclusive, eu estava na Alemanha esse ano, encontrei com Adrian, if you are looking at me, my regards to you, buddy. O Adrian, e eu vi, ele recebeu inclusive uma premiação lá por ser a DHL Express é a empresa que mais tem certificação TAPA em EMEA, por exemplo, não sei dizer Estados Unidos, Américas e Ásia, mas em EMEA é a que tem mais sites certificados no mundo, na EMEA, não, EMEA, mundo não, na EMEA, por favor, que é na região da Europa, África e Middle East. Mas se não formos o número 1 do mundo, eu acho que estamos ali, viu, eu Fábio? Acho que é número 1 no mundo. Entre os top 3 ali, eu arriscaria dizer. Por quê? Porque tem conexão com a nossa atividade e os programas de segurança da DHL. Então, quando a gente fala da TAPA, falamos de OEA. Agora, olhando um pouquinho mais a nossa unidade de negócio, o CityPet, o AVSEC, para nós é uma realidade, até porque a gente tem o Yellow Dragon, o nosso 777. Tem esse aqui, Yellow Dragon. Aqui já está aterrissando, já, Alexandre, lá, está aterrissando. Temos um voo Viracopos diário, né? Olha! E era um sonho, né? Vem de onde e vai para onde? Ele tem uma logística apropriada para atender o nosso negócio. Certo. Né? Então, ele vem Miami, Viracopos, Bogotá. Legal. E depois ele retorna, né? Nossa, muito bom. 6 dias por semana, um 777. Já entrou nele? Já ou não? Já deu? No 777 não. No outro anterior, sim, né? Já entrei, mas aí também nos direcionou a estudar mais ainda as normas de segurança da aviação civil para dar suporte aos colegas da divisão da Área Expresso. Que legal. Que cuidam aqui da atividade. Claro, com parceiros, né, que nós temos contratados, como a ATS, por exemplo, que é uma empresa especializada do nosso amigo Perrone. Perrone, né? Então a gente foi ao longo dessa jornada, Fábio, colocando tijolinhos de conhecimento, sendo muito bem amparados por todos os colegas, e a gente procura fazer o mesmo, né? Dar a mão para quem quer buscar, mas tem que ter esforço. Ninguém dá nada de graça, você tem que correr atrás, você tem que se esforçar. A diferença que eu vejo hoje da nossa época é que nós temos muito mais facilitado o acesso à informação. É verdade. Que a gente não tinha lá atrás, quando a gente começou. Era muito mais difícil. E um manualzão, como você falou, em inglês, dessa grossura, e os colegas abnegados traduzindo na munheca para ajudar a gente que vinha na esteira, se espelhando neles, acompanhando o que eles tinham para fazer. Porque não tinha outra opção, literalmente. Exato. Nossa, muito interessante isso. Vamos dizer, e como que você pode interpretar esse tempo que você está na DHL, nos trabalhos que você tem, nas parcerias que você tem com os colegas, as dificuldades que você vê aqui na distribuição de cargas no Brasil nesse período? O que mudou para você na sua visão nesse momento? Lá para cá. Eu acho que nós temos 3 grandes pontos, Fábio. Primeiro, é o alto custo de se operar no Brasil. Né? É muito custoso. Sim. E aí a segurança, né? a logística como um todo, vamos chamar dessa maneira, ela também é custosa para a empresa, e nós temos que procurar agregar valor. Então o que eu vejo é que se teve uma inovação muito grande, porém num custo muito alto, principalmente para nós, que estamos no meio do caminho, no elo ali do operador logístico, vamos chamar dessa maneira, entre cliente, autoridade pública, o transportador ou os parceiros contratados, para realizar a entrega ainda mais da nossa unidade, que é tempo de trânsito. Certo. Que é o segundo ponto. A velocidade da informação. Quando eu entrei na empresa, e evoluiu muito, se fazia muitas das coisas manual. Eu me recordo que uma das minhas missões, a minha tarefa, foi
mandar à destruição milhares de fichas telefônicas para Nossa! preservação do meio ambiente. É sério? Porque o courier em rota, ele tinha que parar e ligar para o nosso centro de atendimento, o nosso dispatcher, para pegar novas coletas ou até dar baixa em alguma operação dedicada especial. Ficha, Obviamente, quando eu entrei, já tinha uma tecnologia, coletores de dados manuais, como a gente chama, scanner, e hoje muito mais evoluído, né? Hoje eram os primeiros handhelds, né? Que eles chamavam. Exatamente. Hoje não. Hoje, questão de minutos, né? E com a informação. Mas é o segundo ponto. A velocidade da informação. Então, as pessoas estão cada vez mais sedentas por uma informação de qualidade rápida. Sim, é verdade. E aí a segurança entra onde? Eu tenho que agregar valor, mas se eu travar ainda mais no Express, eu não vou ser ouvido mesmo. Aí que eu vou ser preterido e deixar de lado. Então, cada vez mais nesses 23 anos, a gente foi aprendendo a agregar valor, ouvindo a necessidade do cliente, a operação e a autoridade pública, porque a gente está trabalhando nos sítios, nos recintos alfandegados, principalmente Receita Federal e Polícia Federal. Certo. E o terceiro ponto, Fábio, a criminalidade. Então, lembra lá atrás que eu falei que quando eu entrei, eu comecei a ver um mundo com vários ramos? Sim, o mundo é enorme. E aí tem um ramo nosso ligado ao transporte internacional de cargas, que é não só proteger a carga do cliente, mas também garantir que ela não seja contaminada, que agora entrou a vertente do programa OEA para a gente, mas a gente já fazia isso há muito tempo, ou parte disso há muito tempo. E antigamente era rudimentar a forma que o microtraficante ou o crime não tão organizado burlavam os processos. Hoje não. Hoje eles estão muito mais profissionais e muito mais difícil e trabalhoso de você identificar uma remessa contaminada com os recursos tecnológicos que a gente tem sem ofender o tempo de trânsito. Porque eu poderia parar a operação, só que aí eu vou prejudicar o cliente de boa fé. Sim. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando em processos de gestão de riscos corporativos para que eu possa realmente focar uma inspeção invasiva naquela carga realmente que possa ser um risco. Seja de segurança da aviação civil, um dangerous goods oculto, por exemplo, seja uma carga contaminada com algum ilícito, droga, armas, alguma coisa nesse sentido. Então são os 3 pontos que eu vejo nesses 23 anos que foram evoluindo. Eu tenho 2 perguntas aqui. Uma da parte de dangerous goods, por exemplo, Sim. que eu vejo muita discussão no transporte de... Hoje, praticamente celulares, equipamentos eletrônicos, notebooks e outros equipamentos têm baterias de lítio. Sim. E algumas companhias aéreas têm uma certa dificuldade, não dificuldade, deixa eu colocar, elas têm uma preocupação Sim. De transportar esse tipo de mercadoria. Como é que é o seu time lá na DHL, como é que eles enxergam essa parte de transportar dangerous goods com baterias de lítio? Sim. Tem todo aquele trabalho... Bacana, Fábio. Hoje não sei se é seu expertise. A DHL Express, hoje ela tem um setor de dangerous goods, que é gerenciado por um colega Alexandre também, Alexandre Silva, mandar um abraço para os colegas lá do time de DG, muito bem estruturado. E a nível corporativo, a gente recebe todo o amparo da nossa matriz para que a gente tenha realmente processos para identificar o DG, principalmente o oculto, quando Sim. o cliente, às vezes, de boa fé, Esqueceu ou manda de uma outra forma, mas até de não colocar uma quantidade além do permitido em norma na aeronave, principalmente em voos comerciais de passageiro no mercado doméstico. Então tem todo um trabalho, um processo dentro dos nossos protocolos operacionais para a gente manter isso. O nosso time de security, como é que a gente trabalha para colaborar com isso? Nas inspeções não invasivas, utilizando equipamentos como raio-x, por exemplo. Mas o primeiro filtro já está na aceitação do envio e pelo time de operações. A parte de security é residual. E bem esclarecedor, amigo Alexandre. Agora eu perguntava no foco aqui da security, literalmente. Quando acontece, por exemplo, contaminações, Sim. Vamos dizer que acho que a maior preocupação de contaminação é mais até contaminação de cargas como por causa desde 2001, 9/11. Sim. A gente sabe dessa preocupação. Nem eu sou tópico aqui, mas eu falo assim, contaminação, vamos dizer, por narcóticos, por exemplo. Sim.
Cara, a gente vê nos jornais, na TV, toda hora tem alguma tentativa de mandar narcóticos para fora. E o Brasil é um dos canais que é muito comentado pelos jornais, que é o canal que se exporta as drogas e os narcóticos que vêm para cá da América Latina. Já aconteceu de, tipo, quando vocês encontram esse tipo de coisa, já tem que chamar, tem um processo tudo descrito, né? Quando vocês conseguem localizar, e aí a polícia já atua já em cima disso aí, correto? Já nós temos ao longo do caminho, Fábio, nós estamos melhorando também os nossos protocolos de prevenção. Sim, claro. A nossa ideia é que isso não venha para dentro da rede. Sim. É uma das vertentes também de Supply Chain Security. E somos signatários do programa OEA, sim, no Brasil e no exterior outros como esse, que a gente já desde a aceitação da remessa, a gente toma certas cautelas e cuidados para que esse envio contaminado não adentre. Se ele adentrou, nós temos então os protocolos de análise da gestão de riscos e de inspeção, que começa com o time de operações e depois de security, identificado como somos signatários dos programas, dos projetos Faro Fino da Polícia Federal e OEA da Receita Federal. Legal. A gente sempre aciona as autoridades para poder tratar a partir daqui. Então isso já está arraigado, faz parte do nosso protocolo. Até além de proteger a rede e as nossas pessoas, para não comprometer a carga do cliente de bem. Entendi. Que vai seguir o fluxo e vamos entregar no tempo de trânsito contratado. Inclusive aquele programa Aeroportos, né? Aeroporto. Adoro aquele programa de aeroportos. Um dia eu vou trazer esse pessoal para cá para contar as histórias. Eles contam cada história interessantíssima. E a gente vê pelos vídeos. É engraçado, é interessante como eles explicam que quando conseguem localizar, se por exemplo passou por um processo e encontrou lá, eles chegam até a entregar lá, não, obviamente, o material contaminado, mas já avisam, no exterior já viu um caso no que eles pegam realmente o cara lá que vai tentar buscar o material, né? Eles chamam de entrega controlada, entrega assistida, né? Que aí dependendo... Eu vou falar do Brasil, que é o que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento. Tem que ter autorização da autoridade pública, seja policial federal, delegado de polícia ou juiz, dependendo de como tiver. Há um envolvimento da Receita Federal que está cada vez mais atuante, mais em campo, e isso é bom, né? Para a segurança como um todo e para o nosso tipo de negócio. E o crime organizado, Fábio, ele vai também... tem as cabeças pensantes e ele vai testando. Aquela oportunidade que ele tiver para ele vai mandar pela mula convencional, que é o passageiro, ele vai mandar altas cargas no marítimo ou no aéreo, ele manda o fracionado, que é o nosso tipo de negócio, muitas das vezes para testar a rota ou até me disseram já para comprovar o tipo do material. Então, por que é importante a gente ter esse tipo de protocolo? Primeiro, para proteger a rede e as pessoas, trabalhar em conformidade com a legislação vigente com as autoridades, e quando tem essa operação de entrega assistida, devidamente autorizada, é a autoridade que faz, é ele que conduz, né? Por quê? Porque é o que você falou, não pode entrar na vertente do chamado flagrante preparado, porque o cara não vai ter ali o produto. Então tem que ter uma autorização judicial que vai dar um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão, por exemplo, em cima dessa situação. E uma coisa também interessante comentar também, que é importante, quando uma empresa que nem a DHL segue todos os protocolos de segurança, é tão bom refrisar isso. Não adianta a pessoa querer falar assim, vou sequestrar o Alexandre. Adianta. Que o Alexandre, sequestrando o gerente de segurança, ele vai dar um waiver, vai aprovar, o cara... é isso que eu tenho, gente, não adianta. Não vai. Vai seguir os protocolos. Tem tanto protocolo layer de segurança, que o cara vai assim, vou sequestrar o gerente de segurança, gerente de operação, vou sequestrar o gerente de operação, ele vai... Não adianta, não vai acontecer. E isso é bacana a gente tratar aqui, né, para a audiência do teu programa, do Bytes e Cargas, porque muitas das vezes a segurança atua, Fábio, na zona de conforto das pessoas. Sim. Mas o nosso intuito primeiro é proteger as pessoas. Então, quando o crime, seja ele de qual modalidade for, ele tem ciência que não adianta eu agredir a pessoa para determinado fim, seja para invasão, seja para roubar, seja para facilitar o transporte de algum ilícito, ele não vai atacar a pessoa, ele vai pensar numa outra tática, numa outra estratégia para ter intento no que ele está fazendo.
E a gente reforça isso nos treinamentos, reforça isso nas palestras, pessoal. Em que pese a gente trabalha muitas das vezes contra a zona de conforto de vocês, é para a vossa segurança e é de suma importância. Não adianta. Seguindo o protocolo é a melhor coisa que tem. Para todo mundo, para as pessoas exatamente. E para a empresa. E agora eu vou perguntar uma coisa para você. O que você... no segmento de last mile, o que você acha que... Como que você acha que está a questão de entregas de carga no last mile, a segurança? Que nem você falou muito bem, explicou toda a questão de tecnologia, já a gente sabe. E eu já debati aqui também, tipo, eu sou um defensor que fala assim, os caras investem em um monte de coisa. Aí tem empresas até que instalam um cofre no veículo para entregar cargas de alto valor. Sim. Só que o cara tem que abrir uma hora, né? E às vezes o cliente coloca o entregador até em situações complicadas. O cara tem que parar no meio da rua. Como é que você enxerga essa parte como que é em geral? Não precisa ser específico, mas em geral, last mile para você, como é que é esse desafio? Desafio muito grande, Fábio, porque quando nós começamos lá atrás a verificar a proteção com os sistemas de rastreadores convencionais, muito eficientes, mas é o que você falou, no last mile eu tenho uma concentração de risco menor, eu paro toda hora e no nosso caso, transporte expresso, eu tenho que ter celeridade e a hora que eu paro na rua para abrir a porta, eu estou desprotegido. Certo. Então, esse risco ele é ainda vivo na nossa atividade e na nossa operação. Não estou dizendo que seja mais fácil proteger o transporte convencional que a gente chama lá de transferência ou de line haul, mas a gente consegue ter mais aparatos de tecnologia, blindagem elétrica, 2, 3 sistemas de rastreador, bloqueador, CFTV embarcado, protocolos de monitoramento, treinamento do motorista, do time de operações e dos operadores da central. Mas no last mile vai saindo das nossas mãos. Então hoje o nosso desafio é proteger as nossas pessoas e as entregas dos clientes que estão cada vez mais ávidos de ter a sua entrega rápida, com uma necessidade. Quem contrata um transporte expresso é porque ele tem uma necessidade de receber rapidamente essa remessa. E o desafio está nos grandes centros urbanos, trânsito, uma violência exacerbada onde é muito rápido a ação do marginal. Sim. O Rio de Janeiro é um planeta à parte, né? Eu não vou nem tratar tanto assim de Rio, mas ainda tem concentrações nos grandes centros urbanos, também em São Paulo, Salvador, Natal, né? Onde a gente tem Manaus agora, alguns focos de problema. Por quê? Porque o criminoso comum ele começou a se lucupetar com aquele pouco que ele pega num carro de distribuição urbana, diferente do criminoso mais organizado que quer um caminhão de eletroeletrônicos, por exemplo. Então, ele se satisfaz com aquilo. Entendi. Então, aumentou ainda o nosso desafio. O que eu vejo, Fábio, nós temos que nos organizar melhor, por isso que é importantíssimo esse espaço que você concede, né? Para que a gente também evolua junto às autoridades de ter, primeiro, dados mais claros, porque tem estado que não classifica o roubo na distribuição urbana como roubo de carga. Ele entra como roubo a esclarecer, ele entra como roubo de carro. Tem estado que colocou como roubo a transeunte. Eu falo, poxa, mas o cara estava uniformizado, devidamente contratado, um veículo de carga fazendo entregas, né? Isso é um ponto que eu falo que as estatísticas, eu já falei aqui várias vezes, as estatísticas de roubo de carga no Brasil, elas não apresentam uma realidade. Principalmente na distribuição urbana, me permita complementar. Distribuição urbana. O Alexandre está dando ótimos exemplos aqui. Continuando. E por quê? Porque tem estado que convencionou ali a sua diretriz, né, governamental, que carga, por exemplo, é acima de determinado peso, outros determinado valor. E não vai acontecer isso na distribuição urbana, no last mile. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos que pensar e estar aderente ao tempo de trânsito. Sim. Muitas das vezes que você falou, o cliente não tem uma estrutura para estar recebendo o nosso profissional que vai fazer a entrega. Ele vai parar na rua, abrir o carro. Eu tenho que dificultar a vida do ladrão. Eu tenho que ser ágil e célere e dificultar. E aí a gente vai verificar as estratégias apropriadas conforme cada rota
cada cenário. Tem rotas que é produtivo colocar um ajudante, mas o motorista não pode ficar parado para fugir do risco estático. Tem outras que nós vamos associar a tecnologia de um monitoramento por câmeras, sim, com IA e com um duplo canal de comunicação do VoIP ou com uma mensagem de voz já gravada, sim, né? Tem funcionado, mas a gente vai ter que analisar caso a caso. E o Rio de Janeiro, se me permite comentar aqui, é um mundo à parte, é um planeta à parte, né? Até por o que aconteceu essa semana, que só veio a desnudar para quem ainda tinha alguma dúvida, que é uma área conflagrada, segundo estudos da Universidade Federal Fluminense, cerca de 70% do território do grande Rio de Janeiro tá conflagrado pelo crime organizado e agora tem que se retomar. Para se retomar, vai doer. Vai doer, vai ser um vai doer, vai ser custoso. Então, para operar no Rio, é diferente de tudo que a gente faz nos outros grandes centros urbanos e nós temos que atender, porque tem uma necessidade do nosso cliente, das pessoas que tem lá e até porque a gente tem as nossas pessoas trabalhando. Eu lembro no passado que eu lembro de algumas empresas de courier que em algumas regiões, não só do Brasil, mas algumas regiões também que eu já vi no México, em África do Sul, regiões de outros países também que tem muita questão de roubo de carga, que algumas empresas de prestação de serviço de courier, elas simplesmente cessaram o trabalho. Em algumas regiões elas falam assim, não entrego mais, se quiser a população venha até o meu centro de distribuição, meu cross-dock, faça suas retiradas. Não tenho mais condições. Eu lembro até que saiu, se eu não estou enganado, era uma região no interior de São Paulo que até o próprio governo, né, também não conseguiu entregar, tiveram que parar, não foi isso? Saiu nos jornais tudo. Isso infelizmente é uma realidade nossa também no Brasil, Fábio, e nós somos obrigados a não atender determinadas localidades para não colocar em risco as pessoas. É fato. Porque estavam sendo subjugadas e ali sendo violentadas ao máximo, né? Porque se o cara rouba a carga, rouba o carro, claro que é ruim, claro que é duro, é triste, mas agora há um grau de violência diferente. Esse é outro fator também que a gente veio vendo nos últimos 23 anos aí. Antigamente, principalmente no Last Mile, não tinha tanta violência assim contra o profissional entregador. Eu digo, isso eu falo até no caso eu sei de casos que atacaram e assassinaram motoristas em regiões de países que até então eram super seguros. Na região do Chile, saiu na televisão, saiu nos noticiários. Sim. Então eu sei que realmente o nível escalado não é só uma realidade do Brasil, lamentavelmente. É uma realidade que está sendo em várias regiões onde realmente a questão econômica afeta a população, né? Esse é o fato. Um ponto que eu vejo, Fábio, eu não me debrucei ainda, mas o que a gente vê os especialistas, que é um fato real, caso de Brasil, é impunidade. Isso aí dói. A impunidade, mola mestra da violência, já falava um antigo professor na faculdade de Direito há 25 anos atrás. É um impulsionador. O cara rouba. Ele faz análise de risco dele lá, o GR dele. Ele também faz. Ele faz. Quanto tempo que eu vou ficar preso? Ou eu saio. Já aconteceu conosco do cara ser preso, em determinada situação, time da Central de Segurança atuando, acionou a contingência, polícia conseguiu parar, prendeu o cara, foi para audiência de custódia, saiu. Dando risada, porque naquele momento ele estava desarmado. Mas a equipe de ladrões, vamos chamar assim, que abordou o nosso profissional, estava armado, teve violência, mas o que assumiu o volante no momento da abordagem policial estava desarmado. O que o magistrado entendeu? Não, imagina. Ele é uma vítima da sociedade. Bons antecedentes, né? Endereço fixo, não sei onde, né? E acabou liberando. Então, essa é uma questão muito dura que a gente vê a autoridade pública falando que a gente precisa trabalhar como sociedade. Todo o exemplo do roubo de carga se aplica a tudo, Fábio, relacionado ao crime. Não, eu acho que você não está errado, não. Você está certíssimo. Inclusive, uma das conversas que a gente sempre tem com vários setores da sociedade, da parte de segurança, que a gente trata nos fóruns, trata nas associações de segurança, uma das questões que o pessoal sempre levanta é exatamente o que você falou.
eu não sei se dizer se as leis são brandas demais, o modelo judiciário nosso precisa de alguns ajustes, mas o fato é que a penalidade por um crime cometido de roubo de carga, receptação, então... Receptação? Não existe pena. Não existe pena. O cara simplesmente sai assinando um termo de ajustamento de conduta. Eu posso simplesmente ir lá e falar, eu recebi sim uma carga de 5 milhões. Recebeu? Recebi. Vendi, recebi. E o cara simplesmente vai lá na delegacia, sai... Pela porta da frente. Porta da frente. E a polícia não pode fazer nada. E a polícia, muitas das vezes, é a que leva a culpa e a má fama, né, do trabalho. E aí eu vejo agora vários vídeos, tipo, eu não gosto de entrar, nem quero entrar na questão política, mas a gente vê que realmente tá complicado. E a gente precisa realmente trabalhar através das associações, junto aos colegas no Congresso, às pessoas de bem que existem nesse país, para a gente conseguir fazer algumas mudanças na lei. Uma pena maior para receptação de carga, penas maiores para quem comete o roubo de carga, que tem algumas... Como que se fala nas categorias? Não é... Aí tem um branco agora no Código Penal que você consegue colocar... Crime hediondo ou aumentar. Então, isso que tem discussão que eu teve aqui teve aqui um colega, o Dr. Caio, que é delegado da Polícia Federal. Ele teve aqui, a gente estava discutindo. E ele falou, tem muita coisa que dá para ser aplicado. Sim. Por exemplo, a maioria dos casos, quando o cara sequestra o motorista, por que não põe lá sequestro, que é um crime hediondo? Eu fico na dúvida. Mas não era essa a intenção. Mas, gente, ele cometeu o sequestro. O motorista ficou vendado, o motorista teve a carteira roubada, o motorista teve o carro roubado, o motorista foi levado para um lugar que ele não desejava ir. Ele teve que entregar seus documentos, tudo que eu te falei. Por que não se caracteriza como sequestro? Sim. Porque o fim era roubar a carga. Tudo bem que ele queria roubar a carga, mas eu gostaria de entender um pouquinho. Alguns concordam com o meu ponto de vista. Eu concordo. Que também devia colocar qualificadoras, vários qualificadoras. Sim. Colocar as coisas de vida nos devidos pontos. Por quê? Você teve o seu motorista, está indo para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, vem os criminosos, param um caminhão e levam o motorista para um lado, sem autorização dele. Sem dúvida. Vendam ele, amarram ele. Retenção da vítima, levam para um lugar. E aí, quando tudo se acaba, depois de horas, alguns casos terminam que o motorista é solto, outros casos a gente já viu que não, já teve casos que já foi matar o motorista. E o ponto é, por que não se classificou como sequestro? Não é quadrilha, mas é organização criminosa. Então, porque tem várias coisas. E o pessoal, aí vai lá, artigo, acho que é 180, né? Roubo de carga? Não, 157 é o roubo. 157. E aí depois ele vem com as qualificadoras. Então, vai no 157, aí fala assim, mas e tudo isso que passou? Eu me lembro aqui do programa do Dr. Caio, eu concordo com você e com ele. O que eu vejo, Fábio, é que na fase de inquérito policial, o delegado de polícia, ele tipifica tudo. Tanto é que quando nós colaboramos nas investigações, eles requisitam tudo o que é possível para que eles possam realmente fundamentar o que ele está colocando. Mas, quando vira um processo judicial, essa é a lei brasileira. Passa pela MP, depois vai para... Exato. Tanto o promotor quanto o juiz não são obrigados a concordar com a fundamentação do delegado de polícia. E aí cai muitas das vezes por terra tudo que está ali, porque é a convicção de outras duas autoridades. Tem autoridades que seguem essa linha de raciocínio, tenho que ser sincero que eu já vi isso, né? Inclusive no Rio de Janeiro, um determinado caso, né? Que uma delegada fundamentou organização criminosa, sequestro, retenção da vítima, né? Um indivíduo de fuzil, então muito bem relatado o inquérito policial, promotor referendou e o juiz anuiu naquela oportunidade. Né? E colocou na organização criminosa, porque em que pese alguns membros da quadrilha não foram presos, mas muitos foram identificados, inclusive com aquele que passou a informação privilegiada. Entendi. Que esse é o que sempre se ferra, né? Esse é o primeiro a cair. E isso que eu acho engraçado, é sempre o primeiro a cair. Porque tudo quando os criminosos vão tentar cometer um roubo de carga de grande escala,
tem que ter informação privilegiada. Exato. Então, uma invasão, por exemplo. Uma invasão, eles têm que saber. Então tem que ter informação de dentro. Sim. E aí, não adianta. Isso aí vai ser sempre quando você começa a investigação, vai ser sempre primeiro a ser reconhecido. E os caras não entendem, né? Não aprendem. Eu vejo, às vezes, o cara jogar fora a vida por uma promessa, muitas das vezes, a menos que ele esteja sendo coagido e sucumbiu à coação. Sim. Mas não é isso. Muitas das vezes é o cara realmente querendo ter alguma vantagem indevida em cima disso e são os primeiros a cair. Né? Enfim. Mas o que eu vejo é isso, Fábio. O delegado, ele fundamenta bem. Sim. A investigação é bem realizada, mas o judiciário e o Ministério Público não é obrigado por lei a seguir aquilo. Eles têm uma outra convicção na maioria dos casos que eu acompanhei. Que é chato pra caramba, mas... Sim. Bem, vamos falar agora de uma coisa que você adora. Lei 14.967/2024, sancionada em 9/9/2024. O que você conhece? Estatuto da Segurança Privada demorou para sair, ficou um tempão parado, né? Começou, tem muitos colegas, muita gente boa que lutou bastante, né? E ficou parado no Congresso, inclusive... Na terça-feira, no programa Legado da Segurança, do Tianes e do professor Anderson Maia. Abraço para os dois, mestre Tianes e professor Maia. Tava o Yuga debatendo sobre o tema, foi muito rico em relação a isso, porque, Fábio, o nosso modelo legislativo também exige o seguinte: eu tenho uma lei, mas ela não é clara em alguns pontos, então o Poder Executivo tem que regulamentar aquilo que não está claro na lei, via decreto presidencial. E o órgão executor, ele vai, por portarias, ele vai ali esmiuçar ainda, então, o procedimento fino para a gente cobrir. Se você parar de um ponto de vista positivo, você fala assim, beleza, por quê? É legal isso. Demora muito para uma lei ser votada, tem muitos argumentos prós e contras, então a lei, ela está ali. O decreto, ele vem sempre fundamentado, então passou pelo crivo da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, que fizeram a popular minuta do decreto, está na Casa Civil para ser encaminhado ao Presidente da República para sancionar, e depois vem um ajuste fino do órgão regulador, que é a Polícia Federal, que é por portaria. Então, se amanhã evoluir alguma coisa, não precisa mudar a lei. Muda-se a portaria. Muda-se a portaria. Então, se você pensar num ponto de vista positivo, faz muito sentido. Eu ia perguntar, mas vai lá. O que está frustrando, porque a gente sempre, né? A gente conversava quantos anos, né? Pô, vai sair o estatuto. Finalmente, vai regulamentar a profissão de gestor de segurança para dar um norte para os profissionais. Lembra que a gente falou que não tinha tanto material lá atrás para qualificar melhor toda essa massa de profissionais? Vai abarcar, a segurança é muito rica. E ali a 7.102, ela fala especificamente do vigilante, carro forte e instituições financeiras, salvo o melhor juízo de uma coisa ou outra. Então o estatuto, claro que poderia ser melhor, óbvio, mas é o que foi possível nesse momento. E ele abarcou uma imensidão de atividades da segurança privada que estavam esquecidas e ninguém olhava. Então, monitoramento, centrais de segurança, o gerenciamento de risco. Tinham lá uma certa padronização, mas não regulamentação, na minha opinião. Faltava um órgão fiscalizador. O vigilante, por um monte de oportunidades que tem, mas a cada 2 anos ele tem que fazer um curso de atualização, a Polícia Federal fiscaliza e ele tem que ter lá uma série de certidões para continuar trabalhando. E o operador da central de segurança? Não tinha. Com todo respeito, não tinha. O operador de gerenciamento de risco... Também não tinha. Não tinha. O PA, o posto avançado de controle... Não tem. Cada um faz de um jeito. E tem gente que faz bem e tem gente que não faz tão bem. Inclusive, bases salariais, benefícios, não tinha nada. Benefícios, você não consegue tabular. Quando você abre uma licitação, uma concorrência, se você não direcionar, cada um apresenta uma coisa diferente. Seja de processo, seja de profissional, e aí cada um está atrelado a um sindicato diferente, por falta dessa padronização. Hoje não tem até hoje esse sindicato, né? Não tem. Tem uns que estão no CIEMACO, no caso aqui de São Paulo, tem outro, eu já vi alguns que estão no Securitário, tem alguns que estão no profissionais de dados, né? Alguma coisa de telemática.
Ou seja, não tem. Agora estarão todos abarcados pela segurança privada. Então é bom. Eu sei que toda mudança causa algum efeito colateral e alguns vão sofrer mais que outros. Mas, Fabião, não dá para alegar desconhecimento. Tem 1 ano que a lei está aí. Sim. Então, as pessoas precisam buscar se capacitar, buscar profissionais e verificar que essa é uma necessidade nossa do mercado. Como operador logístico, como embarcadores, para ter padronização do serviço. Obviamente, tudo que foi conquistado, o trabalho que a FENSEG faz, que as gerenciadoras de risco de alto padrão fazem, não vão ser perdidos, muito pelo contrário, mas vão ser acrescidos de uma regulamentação e da fiscalização da Polícia Federal. O mercado fica melhor para mim, fica melhor para você, fica melhor para o operador da central, fica melhor para os outros parceiros. No final fica melhor para todos. Melhor para todos. E uma pergunta para você, por exemplo, hoje você tem uma central de monitoramento própria. Sim. Como é que para você agora, qual é a mudança que você já está vislumbrando para o seu segmento? Que você tem, como não só você, mas milhares de transportadoras, Sim. milhares de operadores logísticos, eles têm o seu próprio modelo de central de monitoramento. Então, como que você interpreta isso para você? Hoje o que nós estamos aqui ansiosos pela publicação do decreto, porque o decreto vai nos dar força de avançar em alguns pontos de qualificação dos operadores e dos supervisores da central, mas hoje nós já trabalhamos na DHL com um modelo híbrido lá atrás de a gente ter o quê, Fabião? O monitoramento dos sistemas de segurança física das instalações e o monitoramento veicular. Porque no nosso caso era importante estar conectado. Certo. Então a gente avançou nesse sentido. A gente prepara os nossos operadores e supervisores, que hoje é uma empresa parceira que trabalha com a gente, do Grupo Invicta, e eu tenho o meu time, DHL Express, que dá o suporte. Então por isso que é uma gestão híbrida. Quando a gente tiver o decreto promulgado, que aí vai ter o detalhamento, nós já temos um trabalho que nós temos que rapidamente qualificar as pessoas. Porque a gente parou em determinado ponto, porque a gente não sabe o que vai vir no decreto e na portaria no quesito de qualificação do operador e do supervisor. Verdade. Para que a gente não perca um tempo precioso em um investimento, vamos aguardar a publicação para capacitar os profissionais e trabalhar em parceria com o Grupo Invicta para que ele possa nos entregar já dentro da lei. Então, hoje, eles são treinados e capacitados nos nossos processos e o que as empresas de formação oferecem. Mas a gente está ansioso esperando isso aí. E faço questão de, sei lá, visitar depois. Nós vamos. Vamos lá. E agora, chegando naquela parte que todo mundo gosta, assim, a parte final. A gente chegando já. Olha como passa rápido. A gente já está chegando no final, quase no final. Alexandre, bom, tenho aqui umas perguntas relâmpagos com histórias que a gente gostaria de ouvir. Sim. Na sua visão, piores regiões para entrega de last mile com risco de roubo de carga? Rio de Janeiro, centro de São Paulo e algumas áreas de São Paulo nas periferias. Zona extremo sul, extremo leste, região norte, está bastante complicada. A gente brinca, né? Do terminal Cachoeirinha para frente, virou realmente terra de ninguém. E eu sei que vocês trabalham muito forte junto com as autoridades, tudo para trabalhar. Então, fica aí o recado para essas regiões. Sim. Lembrei. Eu tive uma conversa com os colegas da BR Samor, o Thiago, o pessoal teve aqui também. Sim. Um abraço para vocês aí, meninos. Boa empresa, excelente empresa. Exato. E eles comentaram durante a conversa, eles falaram eu vou aproveitar porque você foca muito no courier, last mile, tem muita coisa interessante. Quando eles vão tentar fazer, se eles falam assim, Fábio, se eu tentar fazer 3 a 5 entregas em São Paulo, fracionados, sim, eu perco 2 horas somente com abertura e fechamento de GPS, rastreador, parada, blá, blá, todo o processo que segue. E para vocês que é last mile, isso que é perguntar, perde-se, tipo, não é, vamos chamar de perda, mas tira-se o tempo de vocês também para ser mais rápido, não tira? A DHL Express tem um setor de engenharia, certo, que também mede a produtividade operacional. Tudo é medido na DHL Express, o que é bom. Você não mede, você não evolui. Uhum. E realmente o protocolo convencional de um rastreador convencional, onde eu tenha que ter, o motorista não tem ação, é toda a nossa central. Então, ele parametrizado, ele parou,
mandou a macro lá, chegou na central, devolveu, abriu, pegou. Eu perco tempo. Então, nós chegamos numa medição convencional lá atrás, quando a gente estava instalando os rastreadores, a primeira, mesmo com uma comunicação muito rápida, de 2h15 a mais por dia. Óbvio. Isso mata isso mata muita empresa. E, além disso, Fábio, no nosso negócio, como a gente falou do crime, do roubo de oportunidade no last mile, eu estava aumentando o meu risco estático. Você demora muito para poder liberar. Demora-se muito. Para liberar, ou chegar um caminhão, fazer uma parada, liberar a porta. Demora... Exato. Você fica exposto, né? Exatamente. Então, a gente foi desenvolvendo processos e tecnologias para mitigar esse risco. Óbvio, eu vou, talvez, diminuir a quantidade de risco embarcado, a atratividade do produto, a região. Eu vou usar de tecnologias outras para fazer esse tipo de monitoramento, principalmente por imagem no sistema de CFTV. Aquilo que a gente diz para evitar o furto, uma boa trava robusta, um carro de carga parrudo. Então, lá na Express hoje, a gente tem todo tipo de veículo. Quando você for lá, você vai ver. A gente tem blindado elétrico, tem um carro convencional, tem um carro mais simples, tem um carro que tem 2, 3 sistemas de rastreamento para atender todas essas nossas necessidades. Mas no last mile, o convencional que nós aprendemos há 25 anos atrás, ele já não é suficiente. A gente tem que repensar a estratégia. Cai realmente no que o Thiago comentou. Total. É muito tempo. Média nossa foi, na oportunidade, 2h15 por rota. Quer dizer, natimorto. Natimorto. Caiu, como é que eu falo? Eu sabia. Exato. E eu queria perguntar para você de uma história interessante. Não, tem várias histórias. Gente, esse cara é uma enciclopédia em termos de histórias, mas eu vou ter uma história especial e faço disclaimer, por favor. Eu queria saber de uma história que saiu em vários jornais, saiu na televisão, saiu em tudo, virou até case, né? Sim. De uma história de uma tentativa de invasão que foi numa região lá de São Paulo, na Lapa, se me engano. Então, por favor, fique à vontade para falar. Eu adoraria que você, obviamente, com todos os critérios, você contasse essa história, apesar que já saiu na imprensa. Então, na oportunidade saiu na imprensa, e óbvio, né, no próprio release das autoridades, mas faz mais ou menos uns 15 anos, olha como o tempo está passando rápido. Foi uma apreensão de drogas, de uma carga vindo ele fazia o trajeto via Manaus. Manaus, trecho terrestre, trânsito doméstico aéreo de Manaus para São Paulo, com entregas aqui em São Paulo, e foi interceptado na oportunidade. Mas como muitas das vezes a informação nos desfavorece, o cara estava acompanhando e era uma carga de alto valor, né? E aí, na oportunidade, teve sim, numa região da Lapa, num outro armazém, fora do nosso processo convencional, uma tentativa de invasão que foi rechaçada pela equipe de segurança. E aí a pronta resposta funcionou, né? A contingência funcionou plenamente, as autoridades chegaram muito rapidamente, inclusive todo o aparato da Polícia Federal, na oportunidade que estava a superintendência. Fica próximo, do lado. Do lado. Os caras foram corajosos, hein? Muito corajosos. Os bandidos e a polícia. Que rechaçaram. E aí fizeram aí o translado depois da carga, instauraram esse inquérito, parte da quadrilha na oportunidade foi presa pela Polícia Federal, e foi assim entre aspas, um grande aprendizado para todos os envolvidos em melhorar os nossos processos. Não é comum esse nível de violência nesse tipo de coisa, né? Em termos de valor, na época, quanto que era o valor que eles estavam querendo buscar? Na época, a carga, como era uma carga que estava ainda não própria para o consumo, ela seria processada, na oportunidade foi avaliada pela Polícia Federal em $2 milhões. De produto ali que estava... É bastante. É muita coisa, em qualquer época, né? Em qualquer época, né? E isso processado poderia render muito mais. Nossa. Né? Isso depois no varejo. Dá muito mais que isso. Muito mais. Né? Mas o bom é que a empresa... Você estava lá no dia, não?
Eu tava lá no dia. Você teve agachou ou não? Na verdade, foi tudo tão rápido que quando começou e terminou, a gente já não foi afetado. Jura? Até por conta que os protocolos de segurança sempre foram muito bem colocados pela empresa e para os seus parceiros. Entendi. Então a gente sempre tem... A DHL nos dá essa tranquilidade de trabalhar esse respaldo e a parceria com as autoridades. Né? Inclusive, Alexandre, naquela época, eu acho que tinha também uma empresa de segurança que ficava do lado, não era? Eu não sei se ela faliu, ainda existe. Eu acho que não existe mais no mercado, mas tinham várias era empresas grande de segurança. Ali, lembra? Tinha uma empresa de segurança do lado, uma empresa de segurança próxima, que na época era nossa parceira, que também atendeu Lembra? Na pronta resposta. Caramba! De imediato atendeu na pronta resposta. Né? Então, realmente, não ia dar para o criminoso ali. Foi um ato de desespero. Isso que eu ia falar. Ali, para mim, foi um ato de desespero dele, né, Alexandre? E, Alexandre, outra história que eu recordo muito... Essa aqui, se me permitir, eu vou querer compartilhar aqui. Estou em uma reunião com meu amigo Alexandre. Aí, daqui a pouco, vem o colega do time de security. Senhor Alexandre, temos uma situação. Aí ele falou assim, não vou contar detalhes, que obviamente eu não posso contar aqui, mas foi muito interessante. Daqui a pouco o Alexandre escuta o segurança e falou assim, tentaram despachar um travesseiro de novo? Traz o travesseiro e traz a Rambo. Falei, caramba, o que ele vai fazer? Rambo? Rambo é programa de televisão. Daqui a pouco o Alexandre tá lá com... Chegam uns caras... É muito interessante como os caras tentam tentar exportar as coisas contaminadas, né, Ale? Aí o Alexandre com uma faca lá, estilo lá Rambo, para abrir, porque tinha que abrir para confirmar. E já tinha passado... Gente, é muito interessante. A gente não pode contar os detalhes, mas é muito legal. Como empresas como a DHL Express, como passam tudo, até os caras tentar passar um material, não passa, gente. Tipo, tem tanto processo de segurança, X-ray, investigação, cachorro, tem de tudo, é tanto detalhe que não pode... Desde a aceitação da remessa. Aceitação da remessa, gente. Que eu lembro antigamente você contando para mim também, Alexandre, como era interessante bastante tempo atrás, antes de vários processos serem implementados, que a pessoa chegava numa loja tanto da DHL ou dos outros concorrentes e chegava, eu quero despachar isso aqui. Às vezes o RG do cara, às vezes ele queria só pagar no dinheiro. Sim. Não tinha regulamentação de... Sim. O cara pagava e ia embora. Sim. Certo? Hoje em dia já não é mais assim. Não pode. A própria legislação mudou. Isso que eu ia falar, lembra? Hoje a própria legislação determina que você identifique Lembra? Antigamente era isso mesmo, não é isso? Antes era... A gente brinca Velho Oeste, né? Então, as próprias autoridades... Perceberam a falha, e foram melhorando os seus controles e critérios de gestão de riscos também. Hoje a Receita Federal, a própria Polícia Federal tem programas de gestão de risco muito, muito parrudos e arraigados, que ele não consegue olhar tudo na imensidão desse Brasil. Então, ele tem que ter inteligência, softwares para ajudá-los e parcerias com a iniciativa privada. Não tem como. O programa OEA, ele é fantástico, por quê? Porque demonstra realmente quem tem condições de oferecer um bom serviço pro particular e trabalha de forma em conformidade, melhor dizendo, em todos os aspectos e todos os processos. Sim. Então, o OEA ele consegue abarcar tudo isso. E aí, o OEA ele entra no Supply Chain Security, segurança física das instalações. Quando a gente faz a recertificação, a gente apresenta para a segurança física das instalações os certificados TAPA FSR que nós temos. Essa é a diferença. O AVSEC, né, que nós somos AVSEC, todo o time está se qualificando em segurança da aviação civil, sendo ali também orientados em AVSEC, apresentamos a AVSEC, a nova modalidade é o AVSEC para o ano que vem. Inclusive, eu lembro de fazer o curso de Dangerous Goods. Dangerous Goods, da IATA? Exato, eu tenho certificado IATA de Dangerous Goods, óbvio. E eu lembro de também fazer um curso com o nosso amigo Rubens Leitão, que ele é da... Pré-carga? Não, não é pré-carga, não. O Rubens era da empresa de segurança em aviação. Até hoje ele está nos aeroportos. A empresa dele é uma das especializadas em segurança de aviação. Está nos principais aeroportos do país. Tá. E eu esqueci o nome da empresa agora. Perdão, Rubens, mas um dia eu falo com você. Alexandre, aqui a gente praticamente encerrando. Algum recado especial? Tudo. Eu tenho um monte para agradecer você aqui. Não, imagina. Fábio, só quero agradecer a oportunidade, né? Como você falou, são
25 anos para lá de trabalho, tudo que a gente sempre fez, né, em prol aí de colaboração mútua, pensando na segurança, sempre primeiro nas pessoas, depois na operação, nos nossos clientes, que o seu cliente é o nosso cliente no final. É isso mesmo. Né? Eu acho que você está conseguindo aí movimentar o mercado de uma outra forma profissional. Tem outros também abnegados que lá atrás, como a gente falou, que eram o nosso farol quando a gente começou, fizeram também. Então você está trazendo aí à tona todo esse trabalho que há 25, 30 anos atrás outros colegas desbravaram o mercado. Quero agradecer a todos os nossos parceiros e colegas por tudo que me ajudam a fazer. Especial, quero agradecer meu time de segurança da DHL, sim, tá certo. todo o time de segurança da DHL Express, os colegas das outras BUs, da Supply Chain e da Global Forwarding, que a gente tem uma parceria muito grande. A nossa alta gestão, que sempre também nos dá o suporte necessário para fazer, porque não é fácil e é custoso segurança. Né? Eu sei. E a família, né? Minhas filhas, minhas netas. Pilar, né? Minha esposa Adriana, que trabalha na área de segurança também. Ela pilar. sofre 2 vezes, coitada. Ela né? sabe como é que é. Ela sabe, mas sabe como é que é. Né? E assim, eu sou entusiasta, gosto muito do que faço. Conta comigo, conta com todo o time da DHL Express. Sempre. Das outras BUs eu falo também igual, que nós somos hermanados aqui e estamos aí para... E dia 12 vai estar onde? Dia 12, estamos lá no evento do Bytes e Cargas Awards. É nóis. Estaremos lá prestigiando. E quem sabe ganhando. Quem sabe ganhando alguma coisa. Já fiquei muito lisonjeado da DHL como um todo. Sim. Né? Express, Supply Chain, Global Forwarding, ser reconhecidas ali e tá ali. Muita gente boa, Sim. Então quem eventualmente não for ganhar dessa vez, estejam realmente muito orgulhosos de ter sido reconhecidos, que teve parceiros ali que eu falei, e agora? Em quem eu voto? Fecho o olho e vou, porque são 2 parceiros muito bons, que realmente entendem a necessidade do cliente e trabalham com primazia na segurança. Então, foi muito feliz ali, Fábio, nas escolhas dos concorrentes. Então, só de estar ali já tem que ser motivo de orgulho. Não, com certeza. Alexandre, pessoal, Bytes e Cargas encerra por aqui por hoje. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, como Fabião. sempre. Um grande abraço.